Olá, família. Tô aqui no centro de São Paulo. Como é que vocês estão? Cadê? Tem gente aí? Chegou alguém? Tô esperando, hein? Tô esperando vocês chegarem aqui no TikTok. Bom, gente, é isso. Tô no centro aqui de São Paulo. E eu estava onde? Pra quem chegou aí. Onde eu tava, família? Olha aqui, ó. Eu tava na conferência eleitoral estadual do PSOL, isso mesmo, vocês estão falando com uma candidata oficial a deputada federal para causar com Bolsonaro, entendeu? Para deixar esses homens bolsominions tudo tremendo de medo, porque aqui, amado, se vier dizer na minha cara que eu mereço ser estuprada ou pegar nos meus peitinhos, vai levar uma coça, porque eu acho que é isso que a gente está precisando na esquerda, gente que tem a coragem de se enfrentar com o bolsonarismo na prática, de garantir que essa galera baixe a cabeça, porque as mulheres não vão chegar só porque são mulheres, porque estão na luta, né, porque a gente é feminista. O rolê é outro, entendeu? Vida Brasilândia. Quero acabar com essa visão de que a esquerda tem que ser essa coisa Pinheiros, Vila Madalena, Bozinha. Tô me pré-candidatando, não, sou candidata a deputada federal pelo PSOL. Eu sei que muita gente olha o PSOL e fala assim, aquela galera Bozinha, aquela galera que fica lá, né, tipo, legal, gente boa, dos direitos humanos. Suave. Sou gente boa mesmo. Tô no corre para garantir que as pessoas e os animais não humanos tenham direitos. Agora chega da gente dar para trás pro bolsonarismo, chega da gente ter medo deles, entendeu? Chegou a hora deles ficarem, ó, no cagaço com a gente. E o Bolsonaro já tá nesse cagaço, né? No cagaço de ser preso, no cagaço de não ser eleito, mas para tudo isso de fato se materializar e essa galera da ultradireita voltar pro bueiro, de onde nunca deveriam ter saído, a gente precisa ir para as ruas e ser de fato radical. Esse negócio dessa esquerda paz e amor, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal. Assim, eu sou paz e amor, adoro meditação, entendeu? Adoro ficar ali, tipo, me conectando com o próximo. Inclusive, eu sou vegana, né? Então, eu entendo que o que eu como também diz respeito à minha ética, aos meus valores morais, ao respeito que eu tenho à vida de todos os seres no planeta. Mas chegou a hora da gente colocar o pé na porta e fazer nossa rebelião. Porque os nossos problemas não começaram com o Bolsonaro. Não estava tudo uma delícia, maravilhoso? A Amazônia protegida, os indígenas bem respeitados, as mulheres no suprassumo da igualdade de direitos, a população negra vivendo sem racismo, o Brasil, um país rico de primeiro mundo, com educação, saúde de qualidade, não estava nessa situação. A gente sabe que não estava. Tem alguém perguntando aí sobre pena de morte, né? No caso de Daniela Pérez, ou pena de morte. Eu considero que a gente tem que pensar numa justiça que seja restaurativa e não numa justiça punitivista. Que as pessoas podem, de distintas formas, errar de fato. E matar é a coisa mais hedionda que a gente pode pensar. Mas como é que a gente responde a isso que a pessoa fez? A resposta que a gente tem que ter é olho por olho, dente por dente, é matar ela de volta? Como é que a gente consegue resgatar da barbárie pessoas que cometem crimes absurdos? Como é que a gente consegue proteger para que outras pessoas não sejam assassinadas por essas pessoas? Porque vingança por vingança não resolve o problema. As pessoas não vão deixar de morrer ou deixar de matar porque a gente está se vingando. Elas vão deixar de morrer e deixar de matar, a gente criar uma sociedade que isso não seja mais possível e não é permitido. Permissão é uma coisa, possibilidade é outra. Permissão é tá na lei, não tá na lei, pode, não pode. Possibilidade é aquilo não fazer sentido. Imagina uma sociedade que não faça sentido a gente matar um outro, que não faça sentido a gente ser criado numa lógica de se odiar, de competir, de lutar um contra o outro. É essa sociedade que eu quero. Bolsonaro, mano, por que vocês ficam... Eu quero conversar aí com os bolsominions, gente, vamos acordar. Vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês são o filho de milico? Porque os milicos que estão nos altos cargos do governo, hoje, eles estão ganhando 100, 150, 200 mil reais por mês. Aí, vocês têm que defender mesmo, porque estão defendendo o dinheiro do papai. Mas caso vocês não sejam filhos de militares que estão no alto escalão do governo Bolsonaro, porque inclusive os milicos que estão no alto escalão não é o policial que está aí, entendeu? Com a arminha na mão no meio da rua. Esse aí não está ganhando esses 100 mil. Se tirar os 100 mil é porque está em conluio com o tráfico. Aí ele tira 100 mil reais por mês porque vai lá receber o acerto dele na quebrada. Mas... por que vocês são para Bolsonaro? Aqui, jornalista americano disse que Eduardo Bolsonaro estava em reunião que articulou a invasão do Capitólio. O Eduardo Bolsonaro, gente, os filhos do Bolsonaro, é um bando de playboy, mimado,
criado com o dedo no toba, entendeu? Que não sabe fazer nada, além de dar ordem, inclusive, né, se ligar ao crime organizado, que nunca trabalharam de bosta nenhuma. Assim, não é nem que o pai deles era rico, o pai dele era político, ele virou político, nem que ele virou trabalhando na empresa do pai. É que assim, a competência é tão grande que acha que política é como se fosse, sei lá, entendeu? Passagem de herança. Assim, é um absurdo. Só o relógio que o Lula tá vale 100 mil. É muito doido essa treta do Lula versus Bolsonaro, né? Eu quero dizer uma coisa pra você que está estudando. Vocês estão estudando, escutem bem o que eu vou falar pra vocês. Ó, presta bem atenção. Principalmente os pobres de direita. Principalmente, mas não apenas. Seja Bolsonaro ou seja Lula, vocês estão brigando entre si, mas os dois, quando ficam doentes, são atendidos no Sírio-Libanês, que é o hospital de boy aqui de São Paulo, hospital de rico. Os filhos deles vão para escolas particulares, escolas chiques, os netos, que seja. Eles têm dinheiro, moram bem, não anda de transporte público, não utiliza o SUS. Então eu quero é que se lasque. Eles têm que parar de achar que a gente começa e termina na perspectiva de saber quem é que a gente gosta, se é Lula ou Bolsonaro. Primeiro que eu não discuto política assim, sobre quem que a gente gosta. Qual dos dois que tem dinheiro, recurso, estrutura para estar na mídia que nos representa? Quem político que me representa, tenho filho na escola pública. Político que me representa, utiliza o SUS. Político que me representa é da classe trabalhadora, do povo pobre. Não fala pela classe trabalhadora. Não pelo passado, que foi um ex-metalúrgico, ou no cara que come farofa com frango enquanto compra a mansão milionária pro filho. Tem que sair dessa estrutura, dessa lógica de dominação, do marketing eleitoral. Sair desse lugar. Eu sei que a realidade está brutal. Fome, miséria, desigualdade, desemprego, violência, eu sei. Mas qual que é a saída? A saída é chamar um cara que acha que as coisas se resolvem na bala e no tiro, mas não é na bala e no tiro contra o crime organizado, porque é um cara que tem relações orgânicas com o crime organizado, que sempre defendeu as milícias que hoje estão tomando conta do Rio de Janeiro. Um criminoso, aliado dos criminosos. E esse cara que não defende o direito dos mais pobres, dos mais explorados, dos mais oprimidos, mas acha que tem que vender tudo que é do Brasil. Vender a Petrobras, vender a Caixa, vender tudo que é nosso. Sendo que o que já foi vendido só trouxe problema pra gente. Vamos ver a Vale do Rio Doce. Ela foi vendida para o capital internacional, ela virou o quê? Ela virou uma empresa de destruição, um monstro contra a natureza, que destrói rio, que destrói a comunidade indígena, que mata milhares e milhares de animais, centenas de seres humanos, pro lucro, e tudo propriedade nossa, é terra nossa, é minério nosso, é o solo nosso que está sendo poluído. Quantos foram os agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro? Você tá aí acumulando câncer, defendendo esse bosta. Esse merda. E eu sei que temos um problema. Temos um problema porque a esquerda só consegue falar Lula. Lula, 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 Lula. Como se o mundo começasse e terminasse com Lula. Como se ele também não fosse aliado das elites e dos ricos. Só que não é um aliado fascista. Não é um aliado que vai pra cima. Exigir, inclusive, uma guerra em armas. Exigir que matem os comunistas. Que tem que prender a galera de direitos humanos. Ele não é o Bolsonaro. Só que ele não é o povo, não é a classe trabalhadora, não é o povo mais pobre. E a gente precisa dar uma solução que seja uma solução de fato e que não vá para apenas uma solução eleitoral, que fica parecendo bonitinha aí nesses processos. Chegou a hora da gente organizar nossa rebelião, e nossa rebelião vai passar por cima de Bolsonaro e também do Lula. A gente não tem alternativa. Quem representa os ricos, os grandes capitalistas e as elites desse país, seja ele ou ela de direita ou de esquerda, está contra os nossos interesses. É óbvio que agora, quando a gente percebe o que está acontecendo no país, o nível de caos, de pobreza, de miséria, de calamidade, de violência, e como essas milícias, esse crime organizado que está junto com o Bolsonaro vai crescendo, é óbvio que a gente fala, a gente tem que parar esse cara. Só que parar esse cara não é escolher terceirizar para um outro político que é aliado das elites, que ele vai parar esse cara. Perguntaram ainda a terceira via. Infelizmente, não tem terceira via para essas eleições. As organizações de esquerda, Partido Comunista Brasileiro, a Unidade Popular, o PSOL, do qual eu faço parte,
o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que são partidos da classe trabalhadora. O pessoal até é menos, vou ser sincera com vocês, o pessoal até é menos. Tem partes da direção do pessoal que já estão em outro lugar mesmo. Já são a galera da Vila Madalena, de Pinheiros, né, etc e tal. Mas deveriam ser partidos que teriam que ter agora uma candidatura independente popular da luta, da organização da classe trabalhadora, do direito trabalhista, pelo fim da terceirização, pra gente parar de pagar os bancos. Saiba você que tá aí lulando ou bolsonarando, saiba você que o Brasil dá mais da metade dos nossos impostos, cerca de 52% para pagar a dívida pública. É isso mesmo, vai dinheiro para banco, para pagar dívida. O povo passando fome e vê dinheiro para pagar dívida. Vou te perguntar, o que é óbvio, o que você faria com o dinheiro da sua família? Primeiro você pagaria o banco ou você daria comida para sua família? Primeiro você pagaria o banco ou arrumaria casa para sua família morar? Primeiro você pagaria o banco ou arrumaria uma escola decente para o seu filho estudar? O que é prioridade para vocês? Porque para os políticos a prioridade seja ele de direita ou de esquerda, é dar dinheiro para os ricos, que já são ricos e estão sendo sustentados com o dinheiro dos seus impostos. Olha que maravilha. E ninguém fala nada sobre isso. Sobre Bolsonaro, eu sei que tem alguém em Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2022. E antes, muitas vezes eu fico achando que é robô. Então você, Kaito 17, vamos dialogar, porque Kaito, para provar se você é robô ou não. Por que você é a favor do Bolsonaro? O que ele tem de bom? Você consegue dizer? Ou você tá robotizando aí? Sendo robô do Bolsonaro no TikTok. Roubo. Eu falei robô, Kaito. Robô. Kaito, por que ele é mito? Você sabe que mito é algo que não existe, né? Mito é uma história, é uma narrativa falsa. Então quando você fala que ele é mito, na prática, se você vai lá no dicionário da língua portuguesa, ou mesmo no dicionário buscando a etimologia, a história dessa palavra, você vai ter a dimensão que esse mito significa como se fosse algo que não existe. Então, o mito de Zeus, de Hera, você pode usar o mito dos orixás, né? Apesar que tem gente que diz que os orixás existiram, eram antepassados. Então, assim, é isso. Pergunta para o Palocci se o Lula é ladrão. A gente pode perguntar, a gente pode fazer uma brincadeira, então. Colocar de um lado o Milton Ribeiro, né? Do outro, o Bolsonaro. Aí colocar o Lula, o Palocci, colocar todos esses políticos, colocar o Arthur Lira, o Centrão, né, o orçamento secreto, fazer uma discussão quem rouba mais. Quem rouba mais não vai adiantar. Quem rouba mais? Quem rouba mais? Cristão, defende a família brasileira, não é satânico que nem o Lula fez a transposição do Rio. Cristão, é muito doido esse rolê de cristão, hein, Keiton 17, porque pra mim cristão é quem segue a palavra de Cristo, não é quem fala que é Cristo, não é quem fala que é cristão. Falar que é cristão, eu posso falar que sou cristã. E o que é ser cristão? É ter a vida de Cristo. Bolsonaro tem a vida de Cristo? Porque Cristo vivia na pobreza. Cristo defendia os bandidos. Cristo defendia os bandidos, as putas. Cristo falava que quando você levava um tapa, você tinha que dar ao outro lado do rosto. Então, de que Cristo é esse que você está falando? Porque é um Cristo que eu não conheço. O Cristo que o Bolsonaro defende, o que o Bolsonaro defende não tem nada a ver com Cristo. Então, faz favor... Entendeu? Faz favor. Uma coisa é você falar que ele segue a Bíblia, porque a Bíblia tem várias coisas que são uma contra a outra. Tem hora que fala que é para ser violento, tem hora que fala que não é para não ser, tem hora que fala que tem que respeitar todo mundo, amar todo mundo, tem hora que fala que não sei o que, ele tem que tacar fogo. Mas vamos seguir então a vida de Cristo? Cristo. O que Bolsonaro tem a ver com Cristo? Merda nenhuma. Merda nenhuma. Cristo dizia o quê? Amai os pobres. Amai as crianças acima de tudo. Dai tudo a elas que o reino do céu está garantido. Cristo dava pão, distribuía pão e vinho para alimentar todo mundo. O Bolsonaro está pagando com o nosso dinheiro público, o banco, o grande capitalista, orçamento secreto, dando dinheiro para deputado fazer showzinho de sertanejo, enquanto a galera está passando fome. Para ele não levar impeachment. Colocou todo o Centrão no poder. O Centrão mesmo que estava na época que estava o Lula. Porque eles são tudo, na hora de fazer acordo com o Centrão, tanto o Lula e o Bolsonaro faziam junto. Aliás, sabe a você que está aí escutando que o Bolsonaro, lá em 2002, não 2002, família, 2002, 2003, quando Lula foi eleito, o Bolsonaro, com o seu partido, era a base aliada do governo Lula. Base aliada. O partido dele e ele votavam junto com o PT. A base do quê? Será que é um mensalão? Não sei, vamos investigar. Só dá uma olhada. Você dá uma olhada no partido que o Bolsonaro era de 2003 a 2000 e... Que ano que o Lula... 2003, 2002, 2006, 2010. 2002 a 2010, qual era o partido do Bolsonaro? Em vez de ser partido, não era base aliada do governo Lula. Era, amados.
Era, amados. E esse é o problema, inclusive do PT. Porque o PT se alia com qualquer um, assim como o Bolsonaro, para governabilidade. E a gente sabe que a governabilidade desse país é a governabilidade com as elites, com os exploradores, com a galera que escraviza a gente aí nas fazendas. Ou não é? Ou não é? Com os grandes traficantes, ou não é o cara lá, o Hélio Coca, do PSDB, amigo lá do Aécio Neves, que foi pego o helicóptero dele com tonelada de cocaína. Não é as cocaína que pega com os meninos na rua, não, que a polícia desce o cacete. É tonelada. 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 Então vamos lá, gente. Vocês que são bolsonaristas, qual era o partido do Bolsonaro de 2002 a 2010? Esse partido era ou não base aliada do governo Lula? Esse partido tinha ou não cargos no governo? Esse partido era ou não responsável por estatais? E qual era o papel do Bolsonaro nisso tudo? Tcharam! Louco o rolê, né? Louco. O mundo dá volta, como disse o CPM 22. Nossa, ela sabe que o PT... Ai, muitas coisas. Petista é tudo doido. É muito doido esse rolê. Por que vocês falam que eu tô petista? Fala que eu tô bêbada. Não, eu tô bêbada, gente. Tô falando das minhas ideias. As minhas ideias são essas. Se você acha que eu estou bêbada porque o conteúdo do que eu falo é um pouco assim... sei lá, a mais... posso fazer nada com você. O que tá acontecendo aqui? Eu como picanha, você acho que não, por invés de estar trabalhando, fazendo live. Então, querido, primeiro que hoje é sábado. Sábado, querido. Sábado. E segundo, que você não fala com os boy, né? Nem com o Bolsonaro, nem com os filhos dele, que nunca trabalharam na vida, porque eu sou professora de escola pública, irmão. Você sabe o que é escola? A escola pública. Sabe? Aquilo que esses políticos nunca sabem, seja de esquerda ou de direita, porque os filhos dele nunca estão lá. E nem o filho do Bolso bosta. Muito pelo contrário. Sou professora da rede pública. Entendo que essa galera está tentando transformar a escola numa prisão, numa cadeia, num presídio, militarizando as escolas públicas. Só que isso é uma política pedagógica de idiota, de imbecil, de burro. Porque em nenhum país do mundo que a educação é de qualidade, as escolas são militarizadas. Nenhum. Nenhum. E mais, no Brasil, as melhores escolas que têm um mais alto índice no Enem, ou em qualquer exame para entrar em universidades, não são as escolas militares. Sabendo que as escolas militares ainda são escolas que recebem muita grana e têm muita estrutura. Então, qual é o sentido de militarizar as escolas? O sentido é a lógica de que a educação é pelo medo e pela vergonha. Esse é o bolsonarismo. Acreditar que tem que educar as pessoas na repressão, na violência, na domesticação. Falar que é pela liberdade o rabo. Que se fosse pela liberdade, garantia que a escola fosse esse lugar de formar pessoas libertas, questionadoras, que pudessem questionar o governo, a estrutura, o país, o Estado. É disso que a gente precisa. De estudantes que consigam dominar e governar o mundo, não ser governados, bater continência, falar que obedece. Essa lógica de obediência é uma lógica, inclusive, anticrística. Porque Cristo estava lá, no meio do Império Romano, tendo que lidar com toda a violência e opressão do Império Romano, uma colonização do povo de Israel. E não foi ele abaixar a cabeça, a bater continência para os donos do poder, a dizer que a maneira como lidava com a violência, com a fome, com a miséria, com a prostituição das mulheres era uma maneira de bater mais nos pobres, violentar mais os pobres, que precisava bandido bora, bandido morto. Não era essa a política de Cristo. Nunca foi. Nunca foi. Por isso Bolsonaro, na real mesmo, na prática, é um anticristo. Anti. E não é anticristo porque ele é demônio. Porque tem muito demônio nesse mundo. Mas ele é anticristo porque a prática, as ações reais dele são anticristo, anticrísticas, contrárias às ações de Cristo. Cristo, bateu, ele dava outra face. Era isso que ele defendia? Não era? Alimentar os pobres. Estar junto com os pobres, viver a vida dos pobres, viver na pobreza, na humildade. E o Bolsonaro vive no quê? Os filhos comprando mansão de milhões e milhões, filho vagabundo que nunca fez nada na vida. É isso. Vamos lá. Vamos, gente, falando aqui. O que vocês estão falando? Muita gente bolsonarista, aborto é cristão. Muito interessante essa discussão, Cris. Eu não lembro de ter uma fala de Cristo sobre diretamente o aborto, mas eu lembro de ter uma fala de Cristo sobre a pobreza, sobre a importância de ser pobre, de ser humilde, de estar ao lado das crianças, de dar a outra face quando sofre violência. Aquilo que Cristo fez na prática, Bolsonaro faz ao contrário. Aquilo que Cristo falou na prática, Bolsonaro faz ao contrário. E se você aí está vendo esse vídeo, é cristão de verdade, você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. E às vezes é complicado, porque a pessoa que te guia, o seu mentor espiritual, o seu pastor, a sua liderança da igreja, também é assim.
Pode ser que ela não siga a vida de Cristo, ela só fale de Cristo, crie uma ideia do que é ser cristão, do que é o abençoado, do que Deus quer, do que tudo quer. Se tem um homem, se você acredita nisso, tem um homem que veio à Terra, teve uma vida santa, filho de Deus. É simples, a receita não é ficar criando mais teoria, é só seguir o que o cara fazia. Só que essa galera que fala que é cristã não faz porra nenhuma do que o cara fazia. Muito pelo contrário, não faz nada do que ele fazia. Isso precisa ser feito. Adorei a galera falando que eu sou sem noção. Aí a galera falando, e o Lula, e o Lula, e o Lula. Galera, assim, eu não tenho nada a ver com o Lula, não sou da família do Lula. Não sou puxa-saco do Lula. Entendo que o Lula, ele é menos ruim do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é, sim, um homem que defende a desigualdade, a fome e a miséria como método neoliberal, dizendo que o problema é de meritocracia e chamando a polícia e a violência para resolver o problema de fome e de miséria. Esse é o programa dele para a escola pública, quando ele coloca que tem que militarizar a escola, inclusive está fazendo isso no estado inteiro. A gente está vendo, eu sou professora da rede pública e recebi denúncia de estudante apanhando dentro da escola da polícia, de professor sendo ameaçado, porque ele fala de democracia, de liberdade, mas é liberdade da violência, das armas. É liberdade da repressão, liberdade da militarização. Não existe liberdade com militarização. Qualquer país que é militarizado, o governo é militarizado, a escola é militarizada, são países de ditadura. É muito simples. Qual o exemplo que vocês estão vendo no mundo diferente disso? Não existe, não existe, não existe. Agora, beleza, o Lula. Primeiro que, para mim, o Lula não é o contraponto do Bolsonaro. Não é, de fato, oposição ao Bolsonaro. Porque oposição ao Bolsonaro não é só ser oposição às barbáries óbvias que ele faz. Tipo, o presidente que chamava Covid de gripezinha, que impediu, inclusive dificultou o acesso da população à vacina. Esse presidente que libera agrotóxico, que ataca as comunidades indígenas em quilombolas, não é só nisso. É do programa liberal, o programa que faz com que você e eu sustentemos as elites, os ricos, os grandes capitalistas no Brasil. Saiba você que cerca de 52% dos nossos impostos, o que a gente paga de imposto, vai para pagar banco e dívida pública, galera. Acorda! É disso que eu tô falando. E isso, nenhum Lula é contra. Essa que é a jogada. A jogada é que a galera também de esquerda tá iludida achando que o Lula responde nossos problemas. E não responde. Não responde. O que eu tenho pra mim, e talvez vocês não gostem de saber isso, o que eu tenho pra mim é que seja quem seja presidente ano que vem, e eu muito espero que não seja o Bolsonaro, acho que é a melhor das nossas opções, mas seja quem seja o presidente, eu sei que eu vou ser oposição. Isso eu tenho certeza que eu vou ser oposição. Isso eu tenho certeza. Seja o Lula ou seja o Bolsonaro, eu vou ser oposição a esses governos, porque são governos das elites para as elites, feitos pelas elites. E a gente só vai superar os nossos problemas se a gente tiver um programa independente, entendeu? Independente. Não paga mais R$1 para banco enquanto todo brasileiro não tiver comida, casa, escola de qualidade. Político tem que ter seu filho na escola pública, tem que usar o SUS. Nenhum deles vai apoiar esse programa. Vocês percebem? Estou falando de classe, consciência de classe. Burguês de um lado, trabalhador do outro. É assim que o sistema funciona. Eles aprovam várias leis e legislações que tiram nossos direitos, direito trabalhista. Eu vi as terceirizadas da minha escola por conta da Covid, pela lei da terceirização que foi aprovada pelo Temer, que foi votada junto pelo Bolsonaro, inclusive na época ele era deputado. Uma lei que desregulamentava o trabalho dessas trabalhadoras, elas foram demitidas durante a pandemia. Imagina que é uma trabalhadora que ganha um salário mínimo, mora na favela, na periferia, ser demitida durante a pandemia. O Estado teria que ter, se não fosse esse processo, a obrigação de manter essa trabalhadora ali, assim como manteve enquanto professora. A gente está falando da vida dessas pessoas. Eu sou do PSOL, P-Natan, mas eu me considero a esquerda do PSOL. Como a esquerda do PSOL? Ainda acho que o PSOL está muito adaptado ao sistema dos ricos e está fazendo essa aliança com o Lula sem de fato fazer uma pressão real para esse programa, para, né, tá fazendo essa parceria com o Lula, algo que eu acho bizarra. Se fosse para votar no Lula, tinha que votar no segundo turno, não agora, porque tipo, agora ele não expressa o que a gente precisa. E é isso, entendeu?
E é isso. Só dá bolsonarista porque quem sabe que ela tá certa não tá chorando. Obrigada, Vitor, é isso mesmo. Vamos lá. Vou pagar multa e não vou votar. Eu vou votar, inclusive vou me candidatar. Tô falando aqui pra vocês que sou candidata a deputada federal pelo PSOL. O meu programa é que todo político tem que ser obrigado a ter o seu filho na escola pública. Quero ver. Essa galera briga, mas na hora de estar na elite, tá na elite. Outra coisa, tem que ser obrigado a utilizar o SUS. Acabou. Chega dessa patifaria. Quero ver eles lá na escola comigo. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Bolsonaro já reeleito. Gente, espera aí. Ó, vocês estão... Eu tô adorando conversar com vocês, mas eu tô com problema de bateria. Então eu vou ter que desligar. Mas eu vou conversar com vocês depois, outro dia. Eu agradeço a entrada de vocês aqui. Quem quiser me acompanhar no Instagram é Prof. Paula Aparecida. Prof. Paula Aparecida. Tamo junto nas redes, tem YouTube, tem não sei o que lá. Eu vou me candidatar e vou causar nessas eleições, porque chega dessa esquerda aqui, tipo, fica aí, né, fantasiando o mito de um lado e o outro, o mito reaça, fascistinha do outro. A gente tem que organizar nossa rebelião é popular do povo. Todos esses políticos, eles são elite. Chegou a hora da gente se tocar disso e parar de brigar entre a gente e colocar todos eles aí do outro lado, né, pra gente organizar nossa rebelião. Escola pública, todo político tem que ser obrigado a ter seu filho lá, utilizar o SUS, toda essa corja tem que utilizar o SUS, porque pra gente não e pra eles sim, né? É isso, fechou. Beijo, galera, eu tô com 4% de bateria, vai explodir aqui, mas quem quiser conversar depois me manda mensagem e a gente troca super ideia aqui, mesmo nos bolsominion, porque eu sei que é complicado, né? Às vezes você tá iludido aí, tomado pela máquina da fake news, da propaganda, e tá achando que o cara que é um miliciano safado, milionário, que fala tudo o contrário do que Cristo falou, que esse cara vai livrar você de alguma coisa. Eu tô com dó, tô com pena, mas eu sinto que é difícil, tá bom? Beijo, meus lindos. Tchau. Muita luz aí e me acompanha nas redes sociais, candidata a deputada federal para causar nessas eleições. Tá cansado dessa esquerda que, né, é covarde na hora de enfrentar o bolsonarismo? Tá cansado dessa direita Zé Mané? Tá cansado dessa aliança aí, Lula-Alckmin também, e o Bolsonaro milico sem vergonha? Vem com nós, família. Aqui é outra história.